horas pela Itatiaia, Cruzeiro versus Londrina pelo Campeonato Brasileiro, com Alberto Rodrigues, João Vitor Cirilo, Léo Figueiredo, Márcio Rezende de Freitas, Samuel Venâncio, Álvaro Damião, Thiago Reis, Fabrício Calazans e os números do Campeonato Brasileiro da Série A com o Domingos Sávio Baião. Na manchete da turma do bate-bola, nós falamos que o Cruzeiro entra em campo esta noite contra o Londrina pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa Libertadores, pelo Campeonato Mundial Interclubes, por tudo que o Cruzeiro fez nos 100 anos da sua história. O Cruzeiro tem maravilhas para serem contadas ainda no ano do seu centenário. E é por isso que estamos nos referindo que não é só esse Cruzeiro que não agrada tanto a torcida que vai estar em campo esta noite mais uma vez. Vão estar em campo os jogadores que fizeram a glória do Palestra Itália e toda a história vitoriosa do Cruzeiro com tantos e tantos títulos. Pra frente, Cruzeiro! Na turma do bate-bola, Samuel Venâncio e Álvaro Damião. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. E daqui a pouco você falou desta riquíssima, grandiosa história do Cruzeiro. No seu centenário, o Cruzeiro lança daqui a pouco o documentário. É um média-metragem em busca da história do Cruzeiro, dentro de 43 minutos, às 7 horas, no YouTube oficial do Cruzeiro, em busca da história do Cruzeiro. Os primórdios da história do clube, um trabalho do Instituto Vivas, juntamente com o Instituto Palestra Itália, o Gustavo Nolasco, que é cruzeirense espetacular, conhece muito do Cruzeiro, e outros também que participaram deste projeto. Daqui a pouco, então, a transmissão no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. E o Cruzeiro comemorando hoje 45 anos da conquista, a primeira Libertadores em 1976, então aproveitando esta data especial e que tudo seja diferente para o time hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. O nosso Alexandre Simões, coordenador de esportes aqui da Itatiaia, preparou um material com muita história deste confronto. Vai para o 13º jogo, será o 13º jogo entre Cruzeiro e Londrina. 6 vitórias do Cruzeiro, 3 empates, 3 vitórias do Londrina. Metade dos jogos, Cruzeiro e Londrina, 6 partidas amistosas. O último duelo foi pela Primeira Liga em Londrina. Eu me recordo, estava neste jogo, Estádio do Café. O Cruzeiro colocou um time completamente reserva, o Sidney Lobo, que era o auxiliar do Mano Menezes, que comandou a equipe. O Cruzeiro estava vencendo até o último minuto. O Alex, o meia Alex, que estava no Alverca de Portugal e faleceu por causa de problema cardíaco no campo, faleceu recentemente. Ele perdeu um gol no finalzinho, na sequência um pênalti do Vander para cima do Safira que joga hoje no Mineirão pelo Londrina. O Germano empatou e nos pênaltis o Londrina venceu o Cruzeiro por 3-1. Lucas Silva e Sassá marcaram os gols daquele Cruzeiro, que logo depois se tornaria o pentacampeão da Copa do Brasil no ano 2017. Então, vamos acompanhar este 13º jogo com o Moza ainda bastante pressionado, por mais que o torcedor esteja dando apoio para os jogadores, para o elenco neste momento. Tem uma manifestação de apoio daqui a pouco na porta da Toca da Raposa 2, as torcidas se mobilizando, e o Cruzeiro com um time diferente mais uma vez, 2 mudanças por ordem médica e uma por opção do Moza, e é o principal centroavante do elenco hoje, o Marcelo Moreno, retornando entre os titulares. Então o Cruzeiro que deve começar o duelo desta noite contra o Londrina, tendo o Fábio no gol, o esquema com 3 zagueiros mantido, o Léo Santos entra na vaga do Rodolfo, Ramon e Eduardo Brock, o Norberto é o ala pela direita, o Felipe Augusto segue como ala pela esquerda, o Flávio entra na vaga do Nonoca, o Lucas Ventura, Flávio e Rômulo os volantes,
Rafael Sobis mantido, Bruno José e o Marcelo Moreno. O Marcinho segue como opção no banco de reservas. Antes do Léo Figueiredo, eu quero saber do Londrina, que vem de vitória na última rodada. Tem esse Safira que eu falei, o ótimo goleiro César. É um time que não é bobo, apesar de estar lá embaixo também, juntamente com o Cruzeiro, mas é um time perigoso. Álvaro Damião, boa noite. Boa noite, Samuel, um abraço pra você, Emanuel, Léo Figueiredo, ouvintes da turma do bate-bola. O técnico Márcio Fernandes, ele já tem a equipe dele praticamente definida, é a que eu vou anunciar aqui para enfrentar a equipe do Cruzeiro, que tem esse Safira que você disse, que joga no ataque, ao lado do Douglas Santos e do Lucas Lourenço. O goleiro é o César, como você disse, a zaga tem o Matheus Bianchi na lateral direita, o Marcondes e o Lucas Costa, os dois zagueiros, com Luiz Henrique na lateral esquerda. Meio campo do Londrina, o Tarek, o Marcelo Freitas e o Celcinho. Londrina vem de uma vitória, venceu o Remo por 1-0 jogando em casa, mesmo assim está numa situação difícil. A equipe é a 18ª colocada com apenas 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Hoje é um jogo de 6 pontos para o Cruzeiro, mas é um jogo de 6 pontos para o Londrina também, Samuel. Pois é, uma vitória, o Cruzeiro ultrapassa o Londrina e tem chance de terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Isso aumenta também a importância deste jogo. 8 partidas sem vencer, é um jejum que ninguém tem até agora na Série B, somente Cruzeiro, se não me engano. Confiança tem que acabar com isso, Léo. Boa noite. Boa noite, Samuel, boa noite, Emanuel, Álvaro, amigos e amigas da turma do bate-bola. Eu tô na pegada do Emanuel, acho que é um jogo de 74 pontos. Pode computar todas as competições possíveis aí para dar uma importância para esse jogo ao Cruzeiro, porque o time precisa vencer. Pela escalação trazida por você, Samuel, dá pra gente ver que o Mozart só muda peças, né? Ele não muda o esquema dessa vez. Ele deve ter uma melhoria no ataque, porque eu continuo esperançoso de que o Marcelo Moreno possa qualificar mais o ataque do Cruzeiro. Ele teve um bom momento alguns jogos na Série B. O Thiago falhou bastante nas finalizações no último jogo contra o Vila, e no meio-campo ele vai com o Flávio no lugar do Nonoca. O Nonoca, Lucas Ventura, vinha bem, é uma pena que tenha se lesionado, mas ele mantém o mesmo esquema. Continua esperando mais futebol de Rômulo e Rafael Sobis. O Cruzeiro precisa que eles entreguem mais em campo para que o time consiga vencer, e o Cruzeiro precisa vencer de qualquer maneira hoje, porque o Londrina é um candidataço ao rebaixamento, assim como é o time do Vila Nova, que o Cruzeiro não conseguiu vencer na última rodada. Por falar em rodada, além do Cruzeiro, 2 jogos hoje pela 15ª rodada da Série B. Na Serrinha, em Goiânia, o Goiás venceu o Operário por 1-0. Rezende marcou o gol da vitória. Com o resultado, o Goiás está assumindo provisoriamente, com 2 jogos a mais que o Curitiba, a vice-liderança com 26 pontos. O Operário permanece em 8º, com 21. Couto Pereira tem o Curitiba contra o Náutico, que é a sensação da Série B, às 8 horas da noite, e no Mineirão, com transmissão da Itatiaia, Cruzeiro recebe o Londrina 9:30 para essa vitória que tem que sair de qualquer maneira hoje, Samuel. Com certeza, e o Náutico que vai enfrentar esse Curitiba aí sem o Chiesa, que não joga mais esta temporada por causa de cirurgia no tendão, e o Jean Carlos, que teve uma lesão muscular, vai sentir muito a equipe do Náutico. Já o Cruzeiro, como eu disse, não tem hoje no banco o Guilherme Bissoli, que está finalizando os detalhes para retornar ao Atlético Paranaense. Com a contusão do Matheus Babi, o Furacão está pedindo de volta o atacante, que recebeu poucas chances, principalmente agora com o técnico Moza. 11 jogos apenas com a camisa do Cruzeiro, 1 gol marcado, por isso o Bissoli sequer foi relacionado para este compromisso. O Cruzeiro, que depois deste jogo contra o Londrina vai até Brusque enfrentar o Brusque no dia 7 de agosto e tem 4 jogadores pendurados. 2 titulares hoje, o Felipe Augusto e o Norberto, 2 que ficam no banco, o meia Marcinho e o lateral esquerdo Matheus Pereira. É o Moza indo pro 13º jogo dele à frente do Cruzeiro. Até aqui em 12 partidas, 2 vitórias apenas, 6 empates e 4 derrotas, e por isso a pressão cada vez maior, e o torcedor esperando que tudo seja diferente no duelo desta noite contra o Londrina, no Gigante da Pampulha, Manuel. Ô Samuel Venâncio, justiça a ser feita. A pressão não tem que ser apenas em cima do técnico, o Moza,
que praticamente acaba de chegar ao Cruzeiro. A pressão também é para cima dos jogadores, que tem que mostrar mais serviço.